PEC que torna o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Permanente segue para o Senado. Afonso Marangoni. Fundeb, fundo que financia a educação básica, é considerado fundamental para um país carente como o Brasil e já deu resultados na sala de aula. Na semana passada, a PEC que prevê a renovação do programa foi aprovada na Câmara e agora está no Senado, que deve votar a proposta em agosto. O texto amplia a participação da União nos gastos em 23% até 2026, elevando recursos aos municípios pobres. O Fundeb financia cerca de 2/3 de todo o ensino básico público do Brasil e expira, por lei, no final deste ano. Para se ter uma ideia, em 2019 foram mais de 150 bilhões de reais em repasses. O secretário da Educação do Paraná, Renato Feder, ressalta que o setor sempre precisa de dinheiro. Com a manutenção e ampliação do Fundeb, a população pode entender que o futuro da educação pública é promissor. Porque além do repasse que o governo federal dava, ele vai mais do que dobrar. E principalmente para aqueles que mais precisam. O dinheiro, que vai ser aproximadamente 15 bilhões de reais por ano, vai chegar aos municípios mais pobres, que mais precisam do dinheiro, né? Renato Feder espera que o aumento de recursos favoreça os pais que não conseguem vagas em creches para os filhos. O secretário executivo de Educação do Estado de São Paulo, Haroldo Correia Rocha, lembra que desde 2006 o Fundeb traz avanços. Então é uma política bem sucedida. E para o cidadão que nos ouve aí, que não sabe exatamente de que a gente está falando, quer dizer, na verdade o Fundeb é um fundo que junta dinheiro dos estados e municípios e depois junta o dinheiro e depois distribui de acordo com a quantidade de aluno. O secretário executivo Haroldo Correia salienta que o Fundeb democratiza o acesso de recursos. O diretor executivo do Todos pela Educação, Olavo Nogueira Filho, aponta que o investimento por aluno vai aumentar. Isso na prática significa melhores condições, principalmente para as redes mais pobres, de melhorar os salários dos seus professores, melhorar a infraestrutura das escolas, melhorar os materiais pedagógicos, entre outras questões que podem fazer a diferença na aprendizagem dos alunos. O diretor executivo do Todos pela Educação, Olavo Nogueira Filho, explica que a PEC aprimora a estrutura do fundo, além de ampliar os recursos. O relator do Fundeb no Senado, Flávio Arnes, da Rede do Paraná, afirma que outra preocupação é controlar os gastos. E, atualmente, nós já temos os conselhos de controle e acompanhamento do Fundeb nos municípios e nos estados, com a participação de professores, pais, para que todo mundo sinta a responsabilidade de juntos mudarmos o Brasil pela educação. O relator do Fundeb no Senado, Flávio Arnes, cita ainda os tribunais de contas como responsáveis por fiscalizar os gastos. Caso a PEC seja aprovada na casa, o Fundeb se tornará permanente e já estão previstos aumentos de repasse a partir de 2021.